Você já viu algum investimento prometer 120, 125, até 130% do CDI e pensou, tem algo errado aqui? A resposta pode estar em uma sigla simples, mas poderosa, o FGC. Nesta aula você vai entender como o Fundo Garantidor de Crédito, FGC, funciona, como ele protege o seu dinheiro e como você pode usar isso estrategicamente a seu favor. Basicamente, o que é o FGC? O Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que existe para proteger os investidores em caso de uma falência ou intervenção em uma instituição financeira. Ou seja, se o banco que você investe, você comprou o CDB, quebra, o FGC garante que você receba de volta o seu dinheiro junto da rentabilidade em todo o período que ele ficou investido até um certo limite. E quais são os investimentos que o FGC cobre? Bom, CDBs, LCIs e LCAs, letras de câmbio, RDBs e a poupança. Todos eles são cobertos pelo FGC, porque todos eles são emitidos por instituições bancárias, por bancos. E qual é o limite do FGC? Ele te protege até R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, por exemplo, se você investe através da corretora A e tem 200 mil no CDB do banco X, se você tem uma outra conta na corretora B e quer colocar mais 200 mil no CDB do mesmo banco X, você não estará coberto pelo FGC. Porque o banco X, no caso, é a instituição financeira que o FGC está te protegendo. É muito importante que você tenha os dados consolidados de todas as instituições por onde você investe, todas as corretoras, o quanto você tem alocado no emissor banco X, por exemplo. Você não pode ultrapassar os 250 mil neste emissor. E, no geral também, o FGC te protege em, no máximo, R$1 milhão a cada 4 anos. Ou seja, se você investiu em 3 bancos que quebraram nos últimos anos, em cada um deles o FGC já descobriu em R$250 mil, você só tem mais uma possibilidade de cobertura numa janela de 4 anos. Isso é muito importante também, mas fique tranquilo, não estou falando isso porque há muitos bancos que quebram e não é tão frequente assim. Só para você ficar ciente de como funciona o FGC e que ele pode te proteger caso isso venha a acontecer. Vamos um exemplo com números para ficar mais claro. Se você tem R$250 mil investido no CDB do banco X e o banco quebrar, o FGC te reembolsa todo esse valor, os R$250 mil. Já se você tem R$300 mil investidos no mesmo banco X e esse banco quebra, o FGC te reembolsa dos R$250 mil e 50 mil vão virar pó. Você nunca mais vai ver esse dinheiro. E como você pode usar o FGC de uma forma estratégica? Primeiro, diversificar entre as instituições, como eu falei. Se você tem mais de R$250 mil para aplicar, você vai dividir entre diferentes bancos, entre diferentes emissores. Cada um sempre respeitando o limite máximo do FGC de 250 mil e sempre considerando os lucros da aplicação, porque isso também vai ser considerado no FGC. Dinheiro investido, mais lucros, tudo tem que estar abaixo de R$250 mil. Segundo ponto é utilizar os ativos que são cobertos pelo FGC, que eu citei a lista aqui. Então, CDBs, LCs e LCAs. Para você ter uma segunda camada de proteção, sempre vai ter que trabalhar com títulos bancários, que são esses que eu citei. Se você utilizar debêntures, CRIs e CRAs, não terá FGC para te cobrir. Terceiro ponto é não confiar só no FGC. Porque o ideal é você não depender dele, né? É investir em bancos emissores que tenham um bom rating, uma boa avaliação de crédito, que em caso de quebrar, né, se tudo de errado acontecer e ele quebrar, aí ainda assim você tem FGC. Sim, mas não ficar investindo nos piores bancos só porque eles vão te dar muitas das vezes as melhores taxas. Porque se você sempre fizer isso, vai estar sempre sujeito ao risco da quebra desses bancos. E mesmo o FGC te reembolsando, tem uma certa burocracia, uma certa demora, muitas das vezes para te pagar aquele recurso, aquele reembolso. Então não é bom você ficar sempre contando com o FGC, apesar de saber que ele vai te proteger caso algo aconteça. Vamos agora a um exemplo maior, né? Um exemplo prático maior para ficar interessante aqui a demonstração. Se você tem R$600 mil e quer investir em CDBs de bancos médios, podemos distribuir da seguinte forma. R$200 mil no banco A, com prazo de 3 anos. R$200 mil no banco B, com prazo de 4 anos. E outros R$200 mil no banco C, com prazo de 5 anos. Você acha que essa estratégia que eu acabei de falar está correta? Pensou? Qual a sua resposta? Essa estratégia
está errada. Por quê? Nos bancos B e C, muito provavelmente, pelas taxas de juros que nós temos, independente de eu não ter falado qual era a taxa de rentabilidade, a gente vai estar fora do FGC lá para o quarto ou quinto ano. Então, nitidamente, bem errado pelo conceito do FGC. Vou mostrar agora qual seria uma estratégia bem mais correta, onde com certeza, nesses períodos aí de 3, 4, 5 anos, ainda estaríamos cobertos pelo FGC. Vamos então para a distribuição correta. Colocaríamos 100 mil no banco A, com prazo de 3 anos, outros 100 mil no banco X, também com prazo de 3 anos, então dividir os 200 que tinha colocado em um único banco em 2 bancos, e fiz o mesmo para os outros prazos. 100 mil no banco B, com prazo de 4 anos, 100 mil no banco Y, com prazo de 4 anos também. Mesma coisa para os prazos de 5 anos. 100 mil no banco C e 100 mil no banco Z. Dessa forma, com certeza, eu vou estar coberto no FGC, porque melhor que seja a taxa de juros, a gente não vai mais do que dobrar o capital em 5 anos. Não muito mais do que isso, pelo menos, a ponto de chegar a 250 mil reais partindo de 100 mil. Ok? Essa seria uma estratégia de alocação correta pelos conceitos do FGC. É importante ressaltar também que o FGC vai cobrir todo o rendimento que você tiver, desde que começou aquela aplicação até a data em que o banco declara falência ou que o Banco Central declarar intervenção nesse banco. Tem uma data bem determinada, bem especificada do período quanto você vai receber os juros daquela aplicação. Já falei quais são os investimentos cobertos pelo FGC. Vou citar aqui também aqueles que não são cobertos. Os mais óbvios, por exemplo, ações, que nem a renda fixa, né, não é coberta. Debêntures não são cobertos, CRIs, CRAs, fundos de investimento. Nem o Tesouro Direto, que obviamente já tem a garantia do governo federal, não precisa de FGC para cobrir. No método mosaico, o FGC é um recurso técnico de blindagem, né, na camada conservadora da carteira. Usamos como um escudo inteligente para acessar CDBs com alta rentabilidade, LCs e LCAs também com excelente rentabilidade e isenção de imposto de renda, e produtos de bancos médios com perfil mais sólido, sempre buscando diversificação, otimização de rentabilidade e segurança.